Odilon, saindo no off e entrando no on. Mais um assunto da semana, muito comentado na internet. Desta vez, mais uma vez, né? Vamos dizer mais uma vez. E o assunto foi o futebol, muito comentado nas redes sociais. O assunto foi o campeonato mundial, o 7º campeonato mundial do Real Madrid, clube de futebol da Espanha, né? O Real Madrid venceu o Al-Ain por 4-1 e se tornou o maior campeão do mundo de futebol em termos de clube, né? O Real Madrid é o clube dos recordes, é o clube que tem é uma potência, né? Tem 38 milhões de torcedores, é uma empresa SA, os membros, né? Tem milhares de membros e é um clube popular e espanhol, em uma referência internacional, ao clube que ganhou mais títulos na história do futebol. Além de ter ganho ser recordista nesse campeonato mundial de clubes, ele também é o recordista da Copa dos Campeões e também no campeonato espanhol. O Real Madrid, se você for falar de todos os recordes, o Real Madrid tem inúmeros aí. O maior número de gols no mundo, né? Que passou de 170 gols, foi o clube que mais marcou gols no mundo. Na história aí em uma temporada, né? Lembre-se que o clube que mais marcou gols no mundo foi o Santos Futebol Clube, mas numa temporada o Real Madrid passou dos 170 gols e bateu esse recorde mundial aí. Ainda contava com o Cristiano Ronaldo. Então o Real Madrid é uma referência internacional. É o clube mais rico, né, do mundo. É o clube que tem um grupo bilionário, né? É uma valiosíssimos aí, vale bilhões aí de dólares. É uma equipe que tem também um elenco, né? O Real Madrid. Qual é o defeito do Real Madrid? Qual seria o defeito do Real Madrid? O defeito do Real Madrid pode ser o lado positivo, né? Pode ser o lado positivo também, porque eu poderia dizer que o maior defeito do Real Madrid é justamente contar com jogadores internacionais. Se você for ver na maioria dos títulos, os grandes títulos da história, o Real Madrid tem em seu elenco vários jogadores brasileiros, jogadores tem espanhóis também, né? Jogadores espanhóis. E é uma equipe aí consagrada no mundo, né? Bem recordistas aí. O Real Madrid é um time também que nunca foi rebaixado da história. O Real Madrid está entre os três da Espanha, né? O Real Madrid, o Barcelona e o Atlético de Bilbao foram essas três equipes que nunca caíram para a segunda divisão no Campeonato Espanhol. O Real Madrid é uma equipe que tem diversos jogadores aí históricos, né? Que você pode ver. Tem várias seleções também, né? Vamos dizer aí que a mais próxima aí da literatura espanhola, né? E internacional. Goleiro Casillas, né? Eleito o melhor goleiro da história aí, dá muitos títulos, né? Que é Campeonato Mundial, Campeonato Espanhol. O Sanches, né? O lateral. Depois tem o Hierro também, né? O Hierro também, central. É difícil você pescar na memória, sempre sem. Só na memória, às vezes é complicado, você lembra? Eu lembrei agora, o Marquito, né? Jogador, o Marquito foi o melhor. E o quarto zagueiro, o Marquito. E também lá na lateral esquerda, o Roberto Carlos, o impressionante Roberto Carlos, né? Para muitos, o melhor lateral esquerdo da história, superando o brasileiro Nilton Santos. E curiosidade, o Roberto Carlos
Foi jogador internacional aí que jogou mais partidas internacionais com a cabeça do Real Madrid aí, o Roberto Carlos, lateral esquerdo. O Benes conhece, né? E também foi campeão do mundo pela seleção brasileira, por que não? Tem uma eleição que coloca o Pirri, né, como o melhor aí no tripé, começar o tripé do meio campo, o Pirri. Eu deslocaria o Zidane para essa posição, né? Já que o Zidane jogou camisa 5, eu deslocaria o Zidane no lugar do Pirri. Essa seleção vai mais espanhola, né, para colocar mais jogadores espanhóis no elenco aí dos melhores do Real Madrid. Então numa seleção tem um Pirri, mas em outra eu colocaria o Zidane no lugar do Pirri. E o Guento, né, outro jogador que ganhou, foi o que ganhou mais títulos aí na história do Real Madrid. Se você perguntar qual jogador que ganhou mais títulos do Real Madrid, aí tem um Guento, né? Se escreve Gento, mas é Guento, né? E ele foi aí, tá incluído aí com o Zidane, Guento. E quem seria o camisa 10? Quem seria o craque camisa 10 ali? Daí meu caro, vamos dizer aí, Cristiano Ronaldo. Eu empurraria, colocaria o Raul, né? Raul foi um dos grandes goleadores aí do futebol do século 20, 21. E ficaria aí com essa camisa 10 aí. Depois, um ataque. O ataque aí um ataque, um 7 eu colocaria Cristiano Ronaldo, né? O recordista em tudo, né? Recordista em campeonatos, recordista da Copa Escolar, recordista em gols, né? O próprio Cristiano Ronaldo, tem dúvida nenhuma. O centroavante, todo mundo já vai perceber, né? Que o melhor centroavante da história foi o Alfredo Di Stéfano, o argentino, né? Jogou mais no futebol espanhol e foi goleador aí, ganhou 5 Copas dos Campeões lá, aquele comecinho lá. 5 Copas dos Campeões. Das 13 Copas que o Real Madrid ganhou, ele ganhou 5. Tá? E encerrando aí na esquerda, o Ferenc Puskás, o húngaro. Né? Esse seria um Real Madrid menos espanhol. Né? Um Real Madrid espanhol, pela imprensa espanhola, seria assim, seria o Casillas, o Sanches, o Hierro, o Marquito, né? Aí você tem o Roberto Carlos, lógico, Marquito e Roberto Carlos. Se eu não me engano, o Marquito era uruguaio. E depois me corrijam aí, né? Porque eu estou fazendo as coisas de memória. Memória é muito complicado fazer isso. O Real Madrid. Aí você tem, formando meio campo, o Pirri, né? O Pirri. Alguém ouviu falar desse Pirri? Nos anos 80, 70, para trás, Pirri. Aí o Zidane então escapa. Aí tem o Raul. Depois formaria aí com o Cristiano Ronaldo, o próprio Guento, né? Cristiano Ronaldo, Guento e o Di Stéfano. E o técnico, o melhor técnico do Real Madrid da história, você sabe? Foi o Munhoz, né? Que ganhou mais títulos lá pelo Real Madrid. Foi uma espécie de Lula, lembra do Lula, quando foi técnico do Santos do Pelé? O Munhoz ganhou muito título pelo Real Madrid. Foi jogador também, o Munhoz. Até aparece aí com a camisa do Real Madrid, né? Como foi jogador. E foi também, se eu não me engano, foi o Munhoz, foi o que fez o primeiro gol na Copa dos Campeões, né? Recordista aí como jogador. Foi campeão como jogador e técnico, o Munhoz. O Real Madrid, já fiz as contas aí, ganhou 3 títulos mundiais, né? A Copa Intercontinental. Ele ganhou a primeira da história, né? 1960, ganhou de 5-1 do Peñarol, temível Peñarol, terror sul-americano. Depois ele ganhou do Olímpia, né? Parece que ganhou em 98 e 2002. Se eu não me engano, ganhou. É isso? 98? Depois eu corrijo lá da edição. Vou fazer a correção, porque eu estou fazendo tudo. Esses vídeos
É tudo na memória, né? Tem uma fonte aqui, tem um computador, mas é difícil você procurar no computador. Se eu vou falar rapidinho várias coisas aí, pô, é difícil olhar no computador, tem várias histórias aí, né? Principalmente a Copa dos Campeões. Imagine eu colocar os 13 times aí, campeões da Europa. É complicado, hein? Eu vou tentar colocar os 7, né? O Real Madrid foi um time que passou vários craques internacionais também. Teve o Beckham, teve o próprio Puskás, teve o Di Stefano, teve aí a nata aí do futebol mundial passou pelo Real Madrid. O que não passou pelo Real Madrid foi os que passaram pelo Barcelona. Às vezes os dois, né? Jogou nos dois, tipo Maradona. Maradona não jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona, né? Jogou pouco tempo. Tem brasileiro, o Real Madrid tem muito brasileiro, né? Muito brasileiro mesmo, o principal deles é o Roberto Carlos. Agora vai ficar disputa em quem será o melhor, hein? Roberto Carlos e o Marcelo. Roberto, que eu vi os dois jogar, Roberto Carlos é melhor agora, hein? Mas o Marcelo tá ganhando bastante títulos, hein? Tá se enchendo de títulos aí. A título de curiosidade, também o Real Madrid tem aí as vitórias nos recordes. Aí temos aí, vamos olhar aqui no computador, vários tipos de recorde. Vou tentar pegar o computador, depois vou meter uma foto em cima. Vamos ver, são muitos recordes aqui. Por enquanto eu só falei de cabeça, né? Não li nada. Olha aqui, uma honraria, isso é interessante para o Real Madrid. Diversos prêmios são distribuídos em cada edição do torneio. Olha o torneio aqui. Falando da edição do Mundial de Clubes. Aí. Tá falando dos vencedores aí, dos vencedores. O Real Madrid tem um número grande, impressionante de bolas de ouro. Seu elenco contou com premiações recordistas também no Real Madrid. E aí vocês depois curtam aí um resuminho aqui o que foi falado na semana, né? Vocês podem consultar aí, como esse vídeo é um link, né? É um link simples de história. Eu estou só contando como contador de história. Eu também acompanhei várias finais, né? Acompanhei na Globo, do Real Madrid. E se você não tem time de futebol, vai ser uma excelente oportunidade, porque eternamente vai ser uma seleção. Falou em Real Madrid, falou uma relação. O lado negro, eu estou tentando pensar aqui no lado positivo. Eu falei de bastante coisa positiva. Eu estou tentando pensar aqui na memória, buscar na memória alguma coisa negativa do Real Madrid, que é interessante, né? Interessante você mostrar os dois lados. Eu praticamente coloquei o pé aí no que o lado, eu falo lado negativo para os rivais, né? Mas é um lado positivo, contar com jogadores internacionais. É uma seleção. Você não vê o Real Madrid só com jogadores espanhóis. É uma verdadeira seleção. Inclusive tem muita seleção mesmo que quer jogar com o Real Madrid, com o Barcelona. Eu já falei que o futebol fica desproporcional. A proporção é muito grande, pô. Eu vi o resultado do Santos lá em cima do... Pô, foi 8, era para ser mais. 4, era para ser mais. Pô, não tem como discutir a vantagem dos europeus contra clubes. E um ou outro consegue chegar na final, mas eu não vejo nenhum europeu perdendo o campeonato mundial. Não vejo mesmo, cara. Eu vejo os sul-americanos caindo fora, né? Caindo fora por equipes aí sei lá, do Oriente Médio, aí, pô, da África. Mas o Real Madrid, essas equipes europeias, não deixa escapar, não. Inclusive tem uma história que pouco tempo atrás as equipes europeias não davam muita fé nesse Mundial de Clubes aí, porque é evidente que o campeonato europeu de clubes é muito mais complicado, porque vários times são seleções. Agora, quando chega o Mundial de Clubes, você não vê time seleção, você vê clube europeu. Você pode ver o clube asiático, sei lá, com vários jogadores brasileiros, mas que nem o europeu é bem difícil, né? E se ganhar o Mundial daqui em diante vai ser uma surpresa, porque só está dando
os favoritos mesmo, lá naquela onda do Mundial, em aquele antigo Interclubes que era o campeão da Europa e o campeão sul-americano, mas continua dando na mesa. Estão falando tanto aí desses mundiais, que mundial, e no fim, às vezes em quando cai um da América do Sul e fica na final um time que é até injusto, né? Se entrar um que ganhou o Continental, tudo bem, mas ganhou que nem o Corinthians, foi convidado e acabou chegando na final e ganhando. Acha justo isso? Mas é o regulamento. Não adianta reclamar, é o regulamento. Eu reconheço, sou santista, mas contra o regulamento ninguém pode. 150 jogos com o regulamento e um jogo com o regulamento. Qual que vale mais? Nenhum. É exatamente igual. A gente tem que entender isso aí, cara. Quando está no regulamento, não adianta falar que é mais ou menos. Isso eu sempre falei. Então, o Real Madrid terminou o século XX como campeão do século, time do século. Você sabia disso? O Real Madrid foi eleito o clube do século XX. O Real Madrid, esse time aqui, hein? Vale a pena andar com a camisa. Não essa aqui é antiga, mas vale a pena andar. O clube de futebol da história é esse aqui. Não tem nenhum brasileiro, é um time espanhol, e é esse aqui. Se meu time cair para a segunda divisão e desaparecer, meu caro, você Real Madrid. E o Real Madrid também tem muitos torcedores pelo mundo, é o clube. Eu fiz uma leve pesquisa, mas é rapidinho para gravar esses vídeos. Eu faço uma leitura rápida, mas às vezes é muito difícil você conseguir memorizar, né? Então pescar alguma coisa curiosa é dificílimo. A minha mente é uma coisa impressionante. De vez em quando tem os dados, você mistura os dados, mas eu tenho visto que no vídeo eu tenho falhado pouco. Tem falhas sim, porque a memória, ninguém deve confiar na memória, cara. Sempre deve fazer um roteirinho. Mas eu acho que para mim é mais difícil fazer um roteiro do que falar por falar. É que eu como se estivesse conversando com vocês. Mas se eu fazer um roteiro eu vou demorar muito, vai dar trabalho. E esses vídeos não é para ganhar dinheiro. Só depois de um tempo vou fazer 1000 vídeos para ver como é que fica e contando as histórias. É um histórico que eu estou fazendo. Agora, se vier vantagens, é lucro. Mas, por enquanto, os recursos são bastante pequenos mesmo. E eu procuro falar tudo rápido e de uma forma assim, uma síntese, né? A tese, a antítese e a síntese. Lá de trás, hein? Um pouquinho de filosofia. É o pró e o contra. Por isso que eu estou falando aqui, porque é gravar um vídeo tentando colocar o lado positivo e o lado negativo das coisas. E eu consegui lembrar consegui lembrar, não pesquisei em lugar nenhum. Aí quem estiver vendo o vídeo pode responder abaixo. Eu estou desconfiado que o Real Madrid, tem duas coisas do Real Madrid, negativas. O pessoal comenta muito aqui no Brasil que esse Real Madrid fugiu do Santos. Aquela história da Recopa, das Recopas. A Recopa daquela época era diferente, era o sul-americano de um lado e o europeu de outro. Tinha a Recopa sul-americana, não é que nem a Recopa de hoje. Muita gente não lembra dessa Recopa. É uma Recopa diferente dos anos 80. Então, era com os clubes, aí juntava. Aí nessa Recopa, sobrou o Santos, né? E aí a Inter ia disputar jogo com o Real Madrid desistiu. E a Inter veio jogar com o Santos pela Recopa Mundial. E o Santos ganhou. Depois não teve outro jogo. Aí deu o W, aí o Santos foi campeão dessa Recopa. Mas o Santos conseguiu ganhar lá em Milão de 1-0. E é uma história, né? Porque a Inter de Milão, como foi ganhar em 68, a Inter de Milão tinha ganho o Mundial em 64, 65, bicampeão depois do Santos, do Pelé. E aí esse time foi pegar 4 anos depois o Santos. O Santos ganhou lá com o Toninho Guerreiro em 68 e o Santos foi campeão. Se não me engano tem um Pearol também que tem uma Recopa Mundial, mas o Santos também é o único time brasileiro que tem essa Recopa Mundial. E dizem que o Real Madrid fugiu. E curiosamente, vamos dizer, pelo meu clube Santos, o Real Madrid jogou 3 vezes contra o Santos.
A primeira foi na época lá do Puskás, do Stefano, o Real Madrid meteu 5-3. O segundo foi na despedida de Giovanni, né, nos anos 90. O próprio, da Vila Belmiro, o Santos ganhou de 2-0. Jogou o Rincon, o Fred Rincon, lembra do Fred Rincon, colombiano? Jogou a camisa 10 do Real Madrid. E aí tem aí no YouTube, vocês podem pesquisar. Santos e Real Madrid. E teve um jogo também lá em Madrid, um terceiro jogo, aí o Real Madrid parece que ganhou 2-0. Eu me lembro que nessa época jogava o Edmundo. Lembra do Edmundo Animal, que jogou no Palmeiras, jogou no Vasco? Jogou no Santos também, hein? Jogou no Santos, hein? Puxa pela memória. Edmundo jogou no Santos. Aí são 3 jogos. Ele disse que o Real Madrid fugia. Inclusive tem jornalista da época comparando os dois. Mas se você for olhar no oficial, o Real Madrid ganhou todas as referências aí de melhor clube da história mesmo. E tem tudo, tem honraria, tem tudo. Tem todos os recordes que você imaginar, né? Só que não contou com o melhor jogador de todos os tempos, o Pelé, né? E o Real Madrid também conta nas histórias, né? Porque eu leio também literatura esportiva. Tentou pegar o Pelé do Santos. O Santos não vendeu. O Santos vendeu um shopping para pagar o Pelé, porque senão tinha perdido. E o Pelé só foi embora no final da carreira, lá pro Cosmos, Estados Unidos, né? O futebol ser conhecido lá. Mas o Real Madrid é o melhor time de futebol da história. Nenhum clube é melhor que o Real Madrid. O Real Madrid está colocando isso no papel, né? Tá? Ele ganhou 3 títulos mundiais na Intercontinental e agora ganhou aí esse monte de títulos aí, né? Já nesse século, né? Aí emplacando aí só nesse século ganhou muitos 4 títulos mundiais. Então, o assunto da semana foi os debates sobre o Real Madrid, clube da Espanha, clube que tem mais associados, clubes que tem mais torcedores no mundo, clube que é o mais rico, clube tem os maiores artilheiros, né? Cristiano Ronaldo bateu todos os recordes, foi embora para a Itália, mas deixou um caminhão de títulos. E o Real Madrid, se você quiser aprofundar, tem os livros, né, do Real Madrid. Os livros são caros, né? Parece livro de advogado, mas é uma referência aí mundial. Vamos lembrar, lembrei também mais um fatinho negativo aí. O Real Madrid foi jogar um amistoso na Argentina. Tomou uma saraivada de 6-0 do Independiente. Sabia disso? Consegui lembrar agora, hein? 6-0, a piaba, hein? Além dessa história aí de ter fugido do Santos do Pelé, tem essa outra aí. Seria Real Madrid é o primeiro campeão mundial. A história.